O tema hoje é karma. E karma é muito legal de falar sobre karma, porque a maior parte das pessoas, inclusive eu, quando conheci esse termo e quando comecei a me familiarizar com esse termo, eu considerava que karma era algo ruim. E assim nós começamos. A ideia da aula hoje é explicar para você que karma não necessariamente é algo ruim, tá? Eu quero que você que está aí na live participando, seja pelo Face, seja aqui pelo YouTube ou pelo Insta, eu quero que você deixe um comentário aí dizendo que se para você, quando você teve acesso ao termo karma, ou você entende o termo karma como algo ruim. Por exemplo, quando acontece alguma coisa, a pessoa fala assim, é o meu karma. Ou fala para sua namorada ou para o seu namorado, você é o meu karma, entendendo como algo ruim. Bom, karma é simplesmente lei de ação e reação. Então, o karma funciona assim: se você faz algo, não importa o que, vai gerar uma consequência. Então, a definição de karma é uma lei universal de ação e reação. Karma vem da raiz do sânscrito kr, que é agir, fazer, ação. Então, karma é uma lei de ação e reação. Por isso que é errado dizer que karma é algo forçosamente ruim. Porque dependendo do que você faz, gera uma consequência. Essa consequência pode ser boa ou ruim. Então, quando você conquista aquele cargo na sua empresa, ou quando você passa no concurso público, ou quando você se forma naquilo que você gosta, você tem que falar: uau, isso é o meu karma, porque é uma coisa boa. Aí você bateu o carro, você também vai falar: isso é o meu karma, e não é uma coisa tão boa. Então, karma é ação e reação. E também vai mudar, tem uma coisa muito legal sobre isso, também vai mudar de acordo com o paradigma da pessoa. Porque o que é ruim para mim, muitas vezes é bom para outra pessoa. Então, a mesma situação pode ser boa e ruim, dependendo de quem está vivenciando ela. Então, a pessoa está se separando, está se divorciando. Para uma pessoa é ótimo, é maravilhoso, era exatamente o que ela queria. Ela vai dizer: ai, que karma bom, estou me separando. E a outra pessoa, que não quer separar, está lá: putz, que karma ruim, eu não queria me separar e está sofrendo. É a mesma situação. Então, karma é ação e reação. Isso é muito legal. Isso é libertador. Tem uma história que chegou a mim e que eu gosto muito de contar, que foi como eu aprendi sobre karma. E é assim. Ó, imagine a situação acontecendo. Tanto faz se é um homem ou uma mulher, tá? O homem chegando em casa com uma marca de batom no pescoço, com a camisa aberta e tarde da noite, de madrugada. Ou imagine a mesma cena com uma mulher. A mulher chegando em casa com uma marca no pescoço, com a roupa toda amassada, desarrumada, e chegando em casa tarde da noite. E aí a outra pessoa abre a porta e olha para a esposa ou para o marido e vê aquela cena, e o que ela fala? Você é meu karma. Porque ela considerou que a pessoa estava fazendo algo que não devia e conectou com algo ruim. E diz: você é meu karma mesmo. Legal. Agora imagine a mesma situação, mas a mulher ou o marido chegando em casa com flores e uma caixa de bombom, todo arrumado, lindo, maravilhoso, fazendo uma surpresa. E aí a pessoa abre a porta e olha para ela e diz: uau, você é meu karma mesmo. Vocês entendem? O que eu estou querendo dizer é que karma é algo que não necessariamente é ruim e muito menos bom. É simplesmente uma consequência. Karma é ação e reação. Isso é legal porque é libertador. Quando você começa a entender o conceito de karma, você começa a perceber que karma tem a ver com responsabilidade. Uma das palestras que eu ministro, eu coloco a pessoa carregando um monte de pedras e aí o nome karma escrito. Será? Porque eu quero mostrar para as pessoas que a maioria das pessoas considera que karma é ruim. Na verdade, karma nós podemos colocar como karma como responsabilidade.
E por que karma pode ser chamado de responsabilidade? Se você for estudar a etimologia da palavra responsabilidade, responsabilidade funciona da seguinte forma: é a sua habilidade de tomar decisões. Quanto melhor for a sua habilidade de tomar decisões, significa que você é mais responsável. Vamos parar para pensar, olha que legal isso. Uma pessoa irresponsável, ela vai fazendo as coisas, ela nem analisa, ela não se preocupa com as consequências, ela é irresponsável. Então ela não tem a habilidade de fazer escolhas. Uma pessoa responsável, ou seja, responsabilidade, responsabilidade. Ela tem a habilidade de fazer escolhas. E quando você começa a ser mais responsável, você começa a entender a lei do karma. Você sabe, né? Que se fizer uma determinada coisa, tem uma consequência. Não importa se é boa ou ruim, você sabe que tem uma consequência. Fez uma tatuagem, não sai mais. É uma consequência, né? Karma. Fez uma tatuagem, não sai mais. Você tem que escolher aonde vai fazer a tatuagem, o desenho que você quer, a pessoa que vai tatuar. Você tem que saber que quer aquilo, porque aquilo vai ficar lá. Então, responsabilidade. É karma. É ruim ou é bom? Não é ruim nem bom. Né? Para quem ama a tatuagem, a pessoa olha e fala: nossa, eu amo essa tatuagem. É linda. Então, para ela, a ação de fazer a tatuagem é muito legal. Para outra pessoa, numa dessa fez o desenho errado, ou se arrependeu, escreveu o nome da pessoa amada. É karma. Então é muito, muito bacana isso de você entender o karma, porque ele começa a te dar um pouco mais de poder sobre a sua própria vida. Nas aulas anteriores, nas lives anteriores, eu citei algo muito legal que é o seguinte: quando você começa a colocar a culpa nos outros pelas coisas que estão acontecendo. Culpa no governo, culpa do trânsito, culpa dos impostos, você começa a colocar a culpa nos outros. O que significa? Que você está tirando a responsabilidade de você. Então, toda vez que nós estamos falando sobre karma, eu quero que você entenda que o momento que você está vivendo agora é responsabilidade sua. O momento que você está vivendo agora tem a ver com as decisões que você tomou antes. Você tomou ontem, anteontem, semana passada, mês passado, ano passado. É claro que tem uma parte do karma que você não consegue interferir. Por exemplo, uma parte do karma que você não consegue interferir é aonde você nasceu, a sua mãe. Você não consegue mudar esse karma, tá? Você consegue mudar de família. Você casa de novo, muda de família. Mudou o karma completamente. Você consegue mudar a nacionalidade. Você muda o lugar que você está morando, o país que está morando, você mudou a nacionalidade. Então, num estudo geral, seria assim: 2/3 do seu karma você consegue mudar. Olha que legal isso. 2/3 do karma são mutáveis. 1/3 do karma é imutável, tá? Por exemplo, uma herança genética que não tem como mudar, é imutável. Então, você não consegue mudar isso. 1/3 do karma é imutável. Mas 2/3 nós conseguimos mudar. Como assim 2/3 eu consigo mudar? Vou explicar de novo. Você consegue mudar o lugar que você trabalha. Ou seja, você vai mudar o seu karma. Porque é uma ação. Mudou o trabalho, mudou a arrecadação financeira, mudou a rotina, muda tudo. Você consegue mudar de família. É só casar de novo. Você tem outra família. Ou separar. Você mudou de família. Você consegue mudar a nacionalidade. Você consegue mudar a circunferência do seu corpo. Como é que você muda a circunferência do seu corpo? Ou você melhora a alimentação, ou você piora ela e você muda a circunferência do corpo. Você também consegue mudar muitas coisas na sua vida. Você muda a opção sexual, você muda o cabelo, você muda a maneira como você encara a vida. Então, 2/3 do karma nós conseguimos atuar e mudar. Tem uma parte muito legal sobre karma, que é assim: existe o karma potencial e existe aquele karma que você não consegue mais mudar. Vamos contar uma história aqui para você entender isso? Vamos contextualizar? Se tem alguém que você conhece que acha que karma é forçosamente ruim, clica no aviãozinho aí, quem está no Insta, e manda um convite dessa live para essa pessoa entrar e entender que karma não é nem um termo místico, nem espiritual, e karma não é algo necessariamente ruim. Nós estamos aqui para ensinar isso. Então, vou contar uma história para você entender. Imagine o seguinte: um arqueiro com as suas flechas na aljava, as flechas guardadas aqui. Enquanto as flechas estão ali na aljava, o karma está parado. O karma
tá? Potencial, mas está parado. Ele não está fazendo nada. Mas aí ele escolheu tirar a flecha da aljava e coloca no arco. Agora que a flecha está no arco, ele vai poder decidir sobre o karma. Se ele vai puxar um pouco só, se ele vai tensionar pela metade, ou se ele vai puxar muito esse arco e flecha para soltar a flecha com mais força. Até aí, ele tem poder sobre o karma, sobre a escolha. Ele está escolhendo, vai puxar um pouquinho, vai puxar metade, vai puxar muito, ou ele pode não puxar e devolver e guardar novamente a flecha na aljava. Percebe? O karma ali ainda está potencial. Ele que tem o poder sobre o que vai acontecer ou o que não vai acontecer. Mas ele colocou a flecha, puxou e soltou, não tem mais volta. Agora o karma vai acontecer. Seja uma ação boa ou uma ação ruim. Entenderam? O karma, você tem domínio do karma a maior parte do tempo. Mas depois que você tomou a decisão, depois que você fez aquilo, não tem mais como voltar atrás. Né? Você falou algo para a pessoa, por mais que você peça desculpa, você já falou, não tem como voltar atrás. Você apertou o soneca, em vez de sair da cama naquela hora, já mudou completamente o karma do seu dia, não tem mais como voltar atrás. Você estava dirigindo, viu o sinal amarelando e acelerou, passou, não tem mais como voltar atrás. Não dá mais como voltar atrás. Ou vai tomar uma multa, ou vai ocasionar um acidente. Não, depois que você fez ação, não tem como voltar. Então, o karma que nós temos que entender é ação e reação. Por isso, a importância de escolher melhor as nossas ações, de escolher melhor as nossas rotinas, de escolher melhor as nossas decisões no sentido de lugar que trabalha, pessoas com quem você convive, pessoas com quem você decide se relacionar, onde investir o seu dinheiro, tipo de comida. Tudo isso é karma. Tudo isso é karma. Vamos dar um exemplo de alimentação para você entender e vir comigo? Eu não como carne há quase 20 anos. Eu não como carne há quase 20 anos. Às vezes dá vontade de voltar a comer carne, sabe por quê? Porque está na moda. E tudo que está na moda é muito chato, né? A moda é uma coisa chata, né? Então hoje está na moda ser vegetariano. Eu me lembro quando eu comecei a ser vegetariano, a minha família achava muito estranho, né? Tem aqui hoje participando aí da nossa aula, tem minha irmã, tem minha mãe participando aí pelo Face e tudo mais. Ou seja, a minha família não achava algo natural, normal. Há 20 anos, quase 20 anos, quando eu decidi parar de comer carne, foi uma decisão, karma. Tudo na minha vida mudou a partir daquela decisão. Hoje está super na moda. Mas essa minha decisão, ela não impactou só em mim. Por que não impactou só em mim? Ela não impactou só nas minhas células, na qualidade dos meus músculos, na melhora da minha saúde. Ela também impactou no mundo. Porque ao tomar uma decisão como essa, você impacta no mundo. É um impacto no mundo. Porque a produção de toda essa maneira de se alimentar, ela tem um impacto no mundo. Mas eu não vou entrar nesse mérito, eu só estou dando um exemplo. Que ao escolher mudar a minha alimentação, eu mudei completamente o meu karma. Eu mudei completamente o meu karma. Tá? A mesma coisa aconteceu quando eu decidi parar de beber. Quando meu filho nasceu, eu peguei ele no colo, com a cabeça do tamanho de uma laranja, peguei ele no colo, me caiu uma ficha enorme, imensa, que era, uau, como eu vou falar para essa criaturinha não beber, como eu vou falar para essa criaturinha não fumar, como que eu vou falar para essa criaturinha não entrar no carro de alguém que bebe se eu bebo ou se eu fumo. E ali caiu a ficha de que eu tinha que mudar, para não ser um hipócrita, falando para o meu filho não beber ou não fumar, e eu realizar aquilo. Da mesma maneira, né, com a maior parte dos nossos pais e dos nossos professores, todos nos ensinaram que não podia mentir, mas todos eles, né, como diria aquela música lá do Titãs, todos eles esqueceram de falar a verdade, né? Por quê? Porque a maior parte das pessoas mente e fala que você não pode mentir. Então, quando meu filho nasceu, eu decidi que tinha parar de beber. E aí eu mudei completamente o meu karma. E é incalculável. Não dá para calcular a mudança. Porque significa que há praticamente 17 anos eu não entro no carro depois de ter bebido. Porque eu não bebo. Há praticamente 17 anos eu não gasto dinheiro com cerveja ou com qualquer tipo de bebida. Há praticamente 17 anos eu não detono as minhas células, eu não detono as minhas conexões neurais. Há quase 17 anos eu não sei o que é acordar de ressaca, eu não sei o que é dar um trabalho extra para o meu corpo, né? Para o corpo já é difícil ter que se reconstruir.
Para o corpo já é difícil ter que construir músculos, tecidos, células. Pô, você ainda fica sacaneando o corpo, né? Fica, não, está difícil, vamos dificultar um pouco mais. Vamos comer uma feijoada, vamos encher a cara e o corpo que se vire, né? Então, karma é isso, é a sua escolha, né? Tem um amigo mesmo, trabalhou comigo muitos anos, tem participado de algumas lives, o Adriano Pereira, um excelente instrutor, um excelente professor, dá aula em várias academias, é um cara que eu admiro, gosto muito. E o karma dele foi qual? Ele entrou no carro de um amigo que tinha bebido. E ele passou 5 anos fazendo cirurgias para arrumar a arcada dentária, porque o amigo que tinha bebido bateu. E ele deu com a cara no para-brisa. Passou 5 anos fazendo processos para arrumar, fora todos os outros anos que ele passou antes de arrumar, né? Então, pensa, é karma. É bom ou é ruim? Nesse caso foi ruim, é claro. Ele decidiu entrar no carro de alguém que bebeu. Foi um karma ruim. Mas existem muitas maneiras de entender o karma de uma maneira positiva, que é esta que eu estou tentando te ensinar. Karma é ação e reação. Não há nenhum ponto negativo e nenhum ponto positivo. Você tomou a decisão, vai gerar uma consequência. Então, cara, é muito legal entender isso. E é muito legal entender essa sacada de que o karma é responsabilidade, é a sua habilidade de fazer escolhas. Antigamente, quando alguém me dizia que eu estava ficando um cara, sabe quando você ainda é mais jovem, você ainda é adolescente ou criança e você acha que as pessoas responsáveis são chatas e são caretas? Não, é o contrário. As pessoas responsáveis, elas já estão lá na frente, elas estão pedalando, são pessoas mais evoluídas. Por quê? Porque elas entenderam que se fizerem uma escolha errada, essa escolha errada, ela detona tudo. Se fizerem essa escolha errada, ela pode estragar uma grande parte da sua vida. Estragar. Então, nós temos sim que entender esse processo de que karma é a responsabilidade que você tem que aprender de fazer uma boa escolha. Tá? Respira fundo comigo. Todos nós já fizemos escolhas não tão inteligentes na vida. Mas existe um ensinamento sábio que diz o seguinte: pessoas inteligentes, elas aprendem com os próprios erros. E as pessoas sábias, elas aprendem com os erros dos outros. E as pessoas burras, elas não aprendem. Elas erram, e erram de novo, e erram de novo, e erram de novo. E muitas vezes eu sou uma pessoa. Então, muitas vezes eu tenho uma atitude de uma pessoa burra. Eu erro 2, 3 vezes na mesma coisa. É ser humano, né? Ser humano ainda está no processo, é quase a infância da evolução, né? Mas em muitas ocasiões, pela minha experiência de vida e por tudo aquilo que eu pratico de meditação e de autoconhecimento, eu já consigo aprender com a falha dos outros. Não é sempre, mas às vezes eu já falo, opa, acho que pronto, lição aprendida, né? Então é muito legal que karma é isso, é a sua capacidade, a sua habilidade de melhorar a sua performance por meio de decisões. Decisões que você vai melhorando à medida que você vai evoluindo na sua vida e consegue tomar decisões mais sábias. Olha lá, ó, qual o karma de quem assiste às suas aulas? É um karma, né? É karma. Não é bom nem ruim, é karma, é uma ação. O cara tomou uma decisão de assistir essa aula. No mínimo, ele aprendeu um conteúdo legal. Mas também pode acontecer o seguinte: ele assistiu essa aula e aí ele descobriu que ele tem um problema. Por que ele descobriu que ele tem um problema? Porque aquilo que ele colocava a culpa nos outros, ele descobriu que o culpado é ele. Ele descobriu aquela frase que eu citei esses dias do Laird Hamilton, que é: você tem que prestar muita atenção, você tem que ficar atento para verificar se o seu maior inimigo não mora entre as suas orelhas. E quando nós começamos a travar contato com o autoconhecimento, a gente começa a descobrir que, opa, o maior inimigo está aqui, ó. O maior inimigo está aqui, ó, entre as orelhas. Ou seja, eu sou o meu maior inimigo. E aí eu vou entrar num termo que é polêmico, mas eu quero agora dar uma sacudida aí. Vamos dar uma sacudida. No aramaico, o termo Satã, não tinha absolutamente nada a ver com o diabo que hoje nós entendemos, tanto pelos filmes de Hollywood, quanto pelas religiões e tudo mais. O termo Satã no aramaico significa o seguinte: o seu pior inimigo. O que eles estavam dizendo? O seu pior inimigo é você.
Ou seja, não adianta nada você ficar travando guerras e tentando convencer seus familiares, seus amigos, seu chefe, seu líder, ou seus subalternos, ou a sua família, não importa quem. Não adianta nada você ficar tentando convencer eles. Você tem que se convencer, porque o seu maior inimigo está aqui, ó, entre as suas orelhas. Então é muito legal essa sacada de que quando nós pensamos em algo ruim, né, nós sempre queremos pensar que está fora. Ah, o diabo está do lado de fora. Não, não! Você é o seu pior inimigo. É você. É simples. E o karma, ele te dá um poder imenso. Quando você começa a aprender sobre karma, é como se alguém chegasse para você, te desse o poder, sabe? Poder mesmo, do verbo, de poder fazer qualquer coisa. Poder. Agora você faz o que você quiser com a sua vida. Só que qualquer coisa que aconteça, a responsabilidade é sua. Podemos dizer a culpa é sua. Se você tiver sucesso, a culpa é sua. Se você for um fracassado, a culpa é sua. Se você desenvolveu uma circunferência muito acima da média porque escolheu comer um monte de coisa que não te ajudou, a culpa é sua. Se você tem o corpo sarado, definido, lindo, maravilhoso, a culpa é sua. Então, o karma é isso. Karma é você conseguir sacar e entender que tudo na sua vida depende exclusivamente de você. Ah, isso não é bem assim. Se eu nasci num lugar desfavorecido, se eu nasci com alguma deficiência, é claro, eu já comentei nesta aula, 2/3 do karma nós conseguimos mudar. 1/3 é imutável, é imutável. Porém, você atenua, você consegue atenuar bastante. Vamos dar um exemplo. Se você nasceu com uma predisposição genética para ter uma determinada doença, aí você sabe disso. Hoje os médicos vão lá e vão te diagnosticar, você sabe disso. E aí os médicos dizem, olha, se você não comer essas coisas, se você tiver esse estilo de vida, você não vai desenvolver. Ou seja, você consegue atenuar o karma, até mesmo em casos críticos. Você consegue atenuar. Mas existe 1/3 do karma que é imutável. Porém, 2/3 nós podemos mudar. É um monte, 2/3 é um monte. Uau! 2/3 é bastante coisa. O problema é qual? Nós podemos mudar 2/3, mas não mudamos. Nós ficamos contentes em ir levando a vida sem entender que todas as decisões geram uma reação. Todas as decisões geram uma consequência. E tem uma coisa muito interessante. Vou respirar fundo aqui até para falar. Você toma uma decisão. E ela pode ser muito boa por 10 anos. Mas lá, depois de 10 anos, aquela decisão que você tomou lá atrás pode se tornar uma decisão não tão boa. Interessante, né? Porque o alcance da visão também bloqueia o quanto você acha que o karma, a sua decisão está sendo boa ou ruim. Vou dar um exemplo. Você decidiu casar. Nos primeiros 10 anos, o casamento foi incrível, foi maravilhoso. Geraram só coisas muito boas, muito saudáveis, muito legais. Você cresceu, você evoluiu. Mas depois não deu mais certo. Começou a ter brigas, e divórcio, e partilha de bens e tudo mais. E aquilo que tinha sido uma decisão ótima, você precisava de mais tempo para perceber que talvez aquela decisão, o karma, a longo prazo, é incalculável. Interessante, né? Uma pessoa que para de fumar agora, é incalculável o karma, porque ela pode deixar de desenvolver uma doença pulmonar, ela pode deixar, ela também pode conhecer pessoas que ela não conheceria, porque se ela fumasse a pessoa não ia gostar do cheiro. Então é incalculável o karma. Da mesma maneira como se a pessoa fumar, é incalculável o quanto de coisa ruim ou de coisa boa que vai acontecer. É incalculável, o karma é incalculável. Essa parte é muito legal. Porém, tem uma maneira de você fazer uma previsão. O que é uma previsão? Eu vou prever, ou seja, eu vou tentar antecipar um acontecimento. Como é que eu faço para prever o meu karma? Sempre no finalzinho da aula eu dou o pulo do gato, né? Vocês já perceberam isso? Todas as lives no finalzinho eu dou o pulo do gato. E não é proposital, não está no meu script. Se eu for ler o script que está aqui na minha frente, não está lá. Se eu falar com a minha equipe que está aqui do lado também, isso não estava ali. Mas por que eu dou o pulo do gato no final? Porque nós vamos conversando e nós vamos conversando como se você estivesse conversando comigo, né?
E os insights vão surgindo, a ideia aqui, as conexões, as sinapses vão acontecendo e de repente, puf, né? Entramos em samadhi, entramos em intuição aqui. Como é que eu faço para prever o meu futuro? Você pode sim prever boa parte do seu futuro. Uma das maneiras de fazer isso eu aprendi com o meu mentor, com o professor De Rose. Você faz o seguinte, vamos dizer que você é arquiteto, ou você quer ser arquiteto, ou arquiteta. O que você faz? Você verifica todas as pessoas que você gosta, que você admira, que trabalham com arquitetura. E você verifica como que essas pessoas estão. Como que essas pessoas que trabalham com arquitetura estão financeiramente? Como que essas pessoas que trabalham com arquitetura estão com relação à saúde? Porque todas as profissões têm algum déficit de saúde, tá? Todas as profissões geram algum tipo de karma relacionado à saúde. Como é que elas estão com a saúde? Como é que elas estão de grana, estabilidade econômica? Como é que está a circunferência dessas pessoas que trabalham com arquitetura? E qual é a qualidade de vida dessas pessoas que trabalham com arquitetura? E aí você olha isso e fala, legal. Se a maior parte das pessoas que trabalham com arquitetura, a maior parte trabalha com arquitetura, está nessas condições, eu quero isso para mim. Agora você para e analisa. Não, eu não quero isso para mim. Então você consegue prever uma parte do karma com as decisões que você vai tomar. Outra maneira de você... Adoro quando as pessoas se encontram aqui. Oi, amiga. Olha que legal. Uma outra maneira de você prever o seu karma. Sobre finanças, sobre ganho, estabilidade econômica, que é um karma muito, muito, muito importante. Você olha para a sua família. Quem é a sua família? Seus pais, seus avós, seus tios e seus primos. As pessoas mais próximas. E você olha para essas pessoas que já são mais velhas que você, tá? Que já têm mais idade que você. Como é que está a estabilidade econômica deles? Porque se os seus pais têm uma vida econômica confusa, a probabilidade é que você tenha uma vida econômica confusa, a menos que você faça algo para mudar. Aí você vai lá e analisa o seu tio, seu primo, seu irmão mais velho, e você consegue ver um karma familiar sobre estabilidade econômica. Quer dizer que é certeiro? Não, é uma previsão. Mas ela muitas vezes dá certo. Então você olha e analisa. Porque se a maior parte das pessoas da sua família teve dificuldade com a estabilidade econômica, com a educação econômica, a probabilidade é que você também tenha. Afinal de contas, você nasceu ali. A educação econômica deles é a mesma que a sua. Às vezes a sua ainda é pior. A menos que você faça algo para mudar isso. Então, essa é a grande sacada. Se eu te perguntar, você tem que saber responder, a menos que você faça algo para mudar isso. Então, vamos dizer que você nasceu numa família em que todas as pessoas têm diabetes. Olha, a probabilidade é que você tenha diabetes. E vai desenvolver? Vai desenvolver, a menos que você mude a maneira que você se alimenta. Entendeu? O karma está aí nas suas mãos. Vamos dar um último exemplo. Falei de profissão, falei de grana. Agora vamos falar, nesse último exemplo, sobre o karma. Nós vamos falar, vamos escolher um outro tópico para você perceber que você pode fazer o comparativo. Vamos falar sobre saúde, tá? Sobre saúde. Você olha as pessoas que você gostaria de ser, por exemplo, as pessoas que você admira. Então, eu vou falar de mim. Eu admiro muitos atletas, muitos surfistas e muitos empresários. Então, eu pego essas pessoas e verifico como elas estão aos 40 anos, como é que elas estão aos 50 anos, como é que elas estão aos 60 anos, e como que elas vivem, o que elas fazem. Bom, então significa que se eu seguir essa receita, a probabilidade é que eu tenha esse mesmo resultado. Probabilidade. Então isso é muito utilizado em treinamentos. Como assim em treinamentos? É simples. Se eu sou um piloto de Fórmula 1 e eu quero ser o melhor piloto de Fórmula 1 do mundo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer as coisas que os melhores pilotos de Fórmula 1 fazem e fizeram. Aí a probabilidade é que eu chegue lá também. Ah, não, você tem que ter talento nato. Sim, talento é importante, mas disciplina é mais importante do que talento. Se você tiver talento e tiver disciplina, aí se você quiser, você vira um deus. Aí você vira um super-humano. Se tiver talento e tiver disciplina e juntar isso, fórmula mágica, né? Mas a maioria das pessoas tem um ou outro. Ou tem muito talento, ou tem muita disciplina.
E o karma? O karma é o que eu vou fazer com esse talento, né? Ou o que eu faço com essa disciplina? Então é muito legal. Essa sacada é muito legal mesmo. Bota os coraçõezinhos na tela aí. Pergunta algo que você quer saber. Aproveita, manda aí, participa aqui pelo nosso chat ou pelo Insta aqui, participa aí. Tem uma coisa legal sobre karma que é interessante, que às vezes a gente não percebe. Está na nossa cara, mas a gente não percebe. Por quê? Porque o ser humano é um bicho difícil de mudar. Nós somos difíceis, né? Nós somos difíceis. Imagine, eu tenho 41 anos. Se eu passei os últimos 10 anos agindo de uma determinada maneira, quanto tempo eu levo para mudar esse hábito? Quanto tempo eu levo para mudar o meu karma? Leva tempo. Leva tempo. Nós gravamos um podcast recentemente sobre disciplina, e aí eu dei uma sacudida em toda a equipe do podcast. Foi muito legal, porque nós estávamos falando sobre disciplina, e aí eu disse assim: todos nós somos disciplinados. Todos vocês que estão aqui na live do Insta são disciplinados. Todos vocês que estão aqui no YouTube e todos vocês que estão aqui no Face, todos vocês são disciplinados. Podem ficar felizes, podem comemorar. Pode comprar uma caixa de rojão e comemorar. Por quê? Não, eu não sou. É sim. Só que você é disciplinado para fazer as coisas erradas. Quer ver como você é disciplinado? Aposto que você foi muito disciplinado para assistir todos os episódios daquela série que você gosta. E se a série teve 6 temporadas, você já assistiu as 6 temporadas. Você foi altamente disciplinado. Você assistiu as 6 temporadas ou as 12 temporadas. Você foi disciplinado. E a minha avó? Minha avó era muito disciplinada. Ela assistia religiosamente Jornal Nacional, dava boa noite para William Bonner, depois assistia a outra novela, e antes já tinha assistido a novela anterior. Ela era extremamente disciplinada. Todos os dias ela assistia a novela das 6, novela das 7, dava boa noite para William Bonner e assistia a outra novela. É disciplina. A dona Dercila, amo muito ela, já não está mais entre nós, mas por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa fica achando que não é disciplinada. Não, criatura, você é disciplinada. O problema é que você é disciplinado para as coisas erradas, né? Eu sou muito disciplinado. Eu como pizza quase todas as terças-feiras. Eu adoro. Você percebe que nós somos disciplinados para muitas coisas. O que nós temos que fazer é conseguir o karma da disciplina para aquilo que nós queremos. Vou dar um exemplo aqui para sacudir, que eu falei para o meu amigo que grava o podcast junto. O Vilmar, ele por muitos anos foi extremamente disciplinado. Tão disciplinado, que ele chegou a passar dos 3 dígitos. Uau! Como assim, é? Ele era tão disciplinado que todos os dias ele comia um pouco mais do que precisava. Isso é disciplina. Todos os dias ele comia um pouco mais do que precisava. Chocante, né? É disciplina. Mas esse cara, quando me conheceu, nós começamos a fazer um trabalho de reeducação comportamental e hoje ele pesa 80 e ele ainda acha ruim pesar 80, que a meta dele é baixar um pouco. E ele mudou completamente a disciplina. Muitas pessoas estão aqui na live e conhecem ele. Ele é um exemplo. Imagine que legal. Tá aí, ó, ele, ó, tô ouvindo. Tô falando de você mesmo, você não me deixa mentir, olha que legal. Então, nós somos disciplinados muitas vezes para as coisas erradas. Vou dar um exemplo meu. Eu, por muitos anos, fui muito disciplinado. Fui muito disciplinado no sentido de sempre gastar um pouco mais do que precisava. Sempre, fui muito disciplinado nisso. Fantástico, né? É uma disciplina incrível. Agora, nos últimos anos, o processo é o contrário. O processo de disciplina é como que eu faço para conseguir guardar mais. É legal, é disciplina. Em todos os casos é disciplina. Tem só que a disciplina que te leva para um resultado positivo e a disciplina que te leva para um resultado negativo. Mas ambas são maneiras de ser disciplinado. Muito legal isso, né? Tem pessoas que são extremamente disciplinadas no relacionamento. Elas sempre traem. Sempre. É uma disciplina. A pessoa tem a disciplinada, ela sempre trai. Não importa com quem ela está casada, com quem está namorando, sempre trai. É uma baita de uma pessoa disciplinada. Interessante, né? Quando você inverte. Porque parece que ser disciplinado é só, nossa, eu sou disciplinado, eu como uma maçã todos os dias, eu tomo suco verde todos os dias, eu corro 5 quilômetros, isso é disciplina. Não. Disciplina é quando você faz algo repetidamente. Disciplina inteligente, disciplina consciente é outra coisa.
né? E é essa disciplina inteligente, essa disciplina consciente que eu quero que você desenvolva depois dessa aula que você aprendeu sobre karma. É isso que eu quero que você desenvolva, uma disciplina consciente. Ah, é. Ontem trolei o Otávio, hoje trolei o Vilmar na live, né? Eu amo as pessoas que eu convivo. E eu escolhi conviver com elas. Eu não estou convivendo com elas porque pelo acaso, eu escolhi. Então é muito legal isso. Isso também é uma habilidade chamada de mastermind ou de egrégora. Você conviver com as pessoas que você escolheu. Isso é o quê? É karma. Se você não escolher as pessoas com quem você convive, você está convivendo com qualquer pessoa. Significa que você vai ter qualquer resultado. Tem uma passagem para encerrar que está lá no livro e na história da Alice, né? Alice no País das Maravilhas. Eu uso isso em várias palestras. Tem um momento que a Alice está perdida e ela encontra um gato na árvore. E ela olha para esse gato e pergunta: qual estrada eu devo seguir? E aí o gato olha para ela e fala: para onde você quer ir? E ela fala: ah, tanto faz. E aí o gato dá a melhor resposta do mundo para ela, né? O gato olha para ela e fala: então qualquer estrada serve. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer estrada serve. E isso é karma. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer estrada serve. Se você não sabe quem são as pessoas que você quer conviver, qualquer pessoa serve. Se você não sabe quem são os amigos que você quer ter, qualquer pessoa serve. Se você não sabe qual é o corpo que você quer ter, qualquer alimento serve. Se você não sabe qual é o país que você quer conhecer, qual é o lugar que você quer viajar, qualquer lugar serve, né? Você vai pegar, vai para Matinhos, vai ficar feliz, tá bom? Tudo bem. Muito legal, hein? É karma. Olha lá, ó, sempre digo Malaquini Dias Family. E é engraçado que tem um termo ali antes que já foi meu apelido. Quem mais entrou ali? Turmitia, são 10h40. A nossa proposta são 30, 35 minutos de aula ao vivo. Hoje foi a 8ª. Temos só mais duas. Só mais duas. Eu quero que você compartilhe com seus amigos. Afinal de contas, todos os dias a gente dá uma sacudida aqui, né? Todos os dias eu tiro você da zona de conforto. Todos os dias eu dou uma sacudida. Porque a proposta não é só que você me conheça, que você comece a seguir o meu podcast ou que você comece a seguir meu canal do YouTube. Não é essa a ideia. A ideia é que eu consiga te sacudir. Eu estou doando meu tempo aqui, eu estou doando meus mais de 20 anos de experiência dentro de uma metodologia que trabalha a alta performance, todos os dias 30 minutos com você. E você está doando seu tempo aí aprendendo também. Porém, conhecimento na prateleira não serve para nada. Para que o conhecimento tenha efeito, você tem que colocar em prática. Então, eu quero que você coloque em prática o que você aprendeu hoje sobre karma. Coloque em prática e já desabilita o soneca. É karma, tá? Já desabilita o soneca. Tira o soneca da sua vida. É karma. Você já vai começar o dia procrastinando? Não dá. E um outro karma que eu quero que você mude. Se der ainda hoje, tá? Pega aquelas pessoas que você gosta, aquelas pessoas que você tem respeito, que você admira, aquelas pessoas que faz tempo que você não fala. Manda uma mensagem para elas hoje, dizendo o quanto você gosta, o quanto essas pessoas são importantes para você. O mundo precisa disso, sabe? A gente precisa tomar ações positivas, karma que gere amor, que gere reciprocidade, que gere respeito no mundo. Muito legal. E aqui eu acabo hoje, né? Siga meu canal no YouTube. Vá lá assistir os nossos vídeos, deixe seu comentário, participe, fique ligado.